Fala pessoal, canal Tecnologia e Classe aqui, e hoje nós estamos dentro do Teclasverso. Gostaram? Porque hoje a gente vai falar sobre o fim do metaverso. Eu pensei na gente dar uma passadinha lá no metaverso pra ver como é que tá. Tá meio vazio aqui, né? Alô? Tem alguém aí? Vamos ver se tem alguém em outro lugar. Meio estranho. E aí, Zuck, você tá bem? Zuck? Quer saber? Eu acho que é melhor a gente voltar para a realidade. E aí, pessoal, nós somos o canal Tecnologia e Classe, nós falamos sobre tecnologia e política da classe trabalhadora, e hoje nós vamos falar sobre o fim do metaverso. O vídeo tá muito bom, né? Então fique aí. Antes da gente ir pro vídeo, deixa o like, se inscreva, apoia todas essas coisas, mas vamos nessa. Então, pessoal, talvez o metaverso seja o maior flop da história do Vale do Silício por causa da quantidade de dólares torrados aqui para eles nos entregarem o que eles entregaram, tá? E o que é esse metaverso? Principalmente a versão promovida pela Meta, que não sei se vocês estão ligados, eles trocaram o nome de Facebook para Meta exatamente por causa da aposta nessa nova plataforma. O que eles queriam vender pra gente é que isso era uma Internet 2, uma evolução da internet, que ia significar um ambiente virtual imersivo, acessado por realidade virtual, onde ia dar para trabalhar, ia dar para socializar, ia dar para consumir, né? Comprar produtos e até construir uma nova identidade baseada nesses avatares e espaços digitais que iam existir sempre. Mesmo que tu não estivesse dentro do espaço virtual, ele é um outro mundo que ia continuar lá rolando. Isso é um negócio que a gente viu até na ficção, né? Teve o filme e a série de livros que eu não li nem vi, mas o tal do Ready Player One, a ideia é muito parecida com essa. E tem um livro antigaço de ficção científica que eu li, que é o Snow Crash, que também é bem maneiro. Era basicamente essa mesma ideia, um mundo virtual separado onde as pessoas assumiam outras identidades e podiam fazer de tudo lá. Então era uma espécie de internet 3D integrada com a vida, só que controlada pelas plataformas, especificamente controlada pela Meta. E o plano deles não era só que a gente tivesse lá interação social, mas também tivesse uma economia digital do metaverso. Trabalho remoto, eventos, serviços, tudo dentro desse ecossistema centralizado, com o objetivo de substituir mesmo, ou pelo menos reorganizar a forma como a internet está sendo usada hoje. Essa era a grande aposta da Meta. E em 2026, essa aposta está completamente destruída, completamente desacreditada. É um cemitério digital de 80 bilhões de dólares ou até mais que o Zuckerberg jogou em cima disso. E agora a Meta só está pegando, né, o que sobrou disso, tentando reaproveitar em outra coisa e indo fundo na inteligência artificial, que nem a maioria das outras Big Techs. E daí a ideia nesse vídeo é que a gente fale um pouco da história do metaverso, algumas das polêmicas e coisas cringe que eles fizeram no tempo, e até presente para vocês como outras plataformas, mesmo que elas sejam problemáticas também e eu não goste, elas conseguiram ser a promessa do metaverso, elas conseguiram concretizar isso que as pessoas imaginaram que seria esse metaverso, que é Roblox, VRChat, o próprio Fortnite. Lá tem umas comunidades que são mais reais e é uma coisa que não adianta usar o dinheiro de bilhões para comprar, é uma coisa que meio que tem que surgir da necessidade que as pessoas têm. E assim, o fim do metaverso, ele vem oficialmente com o fim do Horizon Worlds, que é um aplicativo de realidade virtual que te dava acesso a esse universo, né, da Meta. E em março, a Meta fechou essa plataforma. Ela vai deixar de ser acessível pelos headsets Quest, que são esses headsets da Meta aqui, que vocês podem ver nessa fotinho que o Mark Zuckerberg está usando. Ainda vai existir isso, mas vai ser só acessível pela versão de celular. E daí isso meio que bota um ponto final. Um mundo virtual acessado por esses headsets da Meta não é mais um objetivo que eles estão buscando. Eles também encerraram em fevereiro de 2026 uma coisa que eles chamavam de Horizon Workrooms, que era o aplicativo que era para substituir o escritório. Era um escritório virtual para tu ter as reuniões. Vocês talvez já tenham visto algum demo do metaverso. O Mark Zuckerberg lá, estou tendo uma reunião aqui com o meu avatar que parece do Nintendo Wii, né, de 20 anos atrás e sem pernas. A Meta basicamente abandonou esse arquivo, deletou tudo e disse não vamos mais investir no trabalho remoto dessa maneira. E daí, assim, os 900 usuários que existiam no metaverso, alguns reclamaram e a Meta disse assim, tá pessoal, na realidade a gente ia parar de dar suporte no meio do ano de 2026, lá por junho, mas agora a gente vai manter ele funcionando pelo futuro próximo, porque, né, tem muita gente que gosta disso. E tem essa outra coisa bizarra aqui, que eles conseguiram salvaguardar dos escombros do metaverso, que é aparentemente um Mark Zuckerberg virtual,
que pode falar com as pessoas que trabalham na Meta e ajudar elas a trabalhar, tá? Então, isso é uma ideia bizarra, mas saiu essa notícia esses dias, né? E pra mim, isso é só mais uma continuação da minha teoria de conspiração de que o Mark Zuckerberg, na real, sempre foi um robô, né? Com um modelo de IA. E outra coisa que corrobora esse fato é que quando os modelos de IA começaram a ficar melhores, começaram a falar de uma maneira mais humana, mais convincente, o próprio Mark Zuckerberg começou a se tornar mais humano, sabe? Então, ao invés de parecer um robô falando todo truncado, ele, não, eu sou humano, olha só aqui, eu sou o Mark Zuckerberg. Eu consigo colocar frases de uma maneira humana que não parece totalmente alienígena, né? Mas isso aqui é só uma piadinha pra descontrair um pouco. Então esse final aqui do metaverso tem sido um pouco agonizante, né? A Meta vai e volta, é isso, não é isso, mas eles já admitiram basicamente, ok, nosso foco mudou, agora é gastar os nossos bilhões em data center, em modelo de IA, num ritmo ainda mais acelerado, vamos ser que nem todas as outras big techs. E daí, que nem eu disse, eu quero trazer alguns momentos cringe da história do metaverso, porque basicamente quando eles começaram, tá, pessoal? O pessoal zoou muito o fato de que os gráficos pareciam, né? Um jogo de Nintendo Wii de 20 anos atrás, parecia aqueles avatares do Nintendo Wii, sabe? Os Mis. E todos os personagens, eles eram só do torso pra cima. Não aparecia as perninhas deles, não tinha toda essa imersão, né? Que as pessoas precisavam. E daí, em 2022, eles fizeram uma campanha de marketing, uns vídeos pré-gravados e tal, pra dizer, pessoal, pode crer, o metaverso tem pernas agora. Nós estamos no nível do gráfico do The Sims 3, né? Nós não estamos mais no nível Nintendo Wii de gráficos e tal. E daí, obviamente, mais zoação pra cima deles com isso. Outra coisa que foi mais séria, e eu nunca vou esquecer dessa porra que o Mark Zuckerberg fez, é que basicamente quando teve o furacão que destruiu Porto Rico, alagou todas as ruas, né, deixou em situação de calamidade pública lá, o pessoal literalmente em situação de barril, o Mark Zuckerberg disse, o metaverso pode ser uma plataforma educativa. A gente pode, por exemplo, ver os lugares afetados em Porto Rico. E daí ele fez esse vídeo aqui grotesco, em que tá ele e a Rachel, coitada, né? Tem que sorrir que tá na frente do chefe. E eles estão num ambiente na rua, assim, projetado com seus avatares, né? Tô descrevendo para quem talvez esteja só ouvindo no áudio. E ele fala uma coisa do tipo, vamos lá para Porto Rico ver o que está acontecendo, como está a situação lá. E daí eles literalmente estão com esses avatares horríveis aqui, no meio de uma rua alagada e conversando, tipo, ah, olha só, é muito interessante, como é que a gente pode estar dentro do metaverso? Aí daqui a pouco ele dá um high five, ela levanta a mão do jeito meio estranho, ele, eu vou te dar um high five aqui, não sei o quê. Cara, isso aqui é grotesco, é de um desligamento social muito grande, que nem eu disse, o Mark Zuckerberg pode estar falando mais como humano, mas a gente sabe que eles ainda não chegaram na AGI, tá ligado? A gente ainda vê que é um modelo de linguagem falando com a gente. Isso foi uma das coisas que na trajetória do metaverso sempre foi motivo de chacota e meio que uma maneira ridícula de agir da Meta, porque na cabeça deles eu acho que o objetivo fazia bastante sentido. Eles estão vendo que existe um potencial da internet ir para um lugar diferente, existe um mercado que não está explorado ali. E eles queriam concretizar uma plataforma que ia entrar nesse mercado de qualquer maneira. Só que isso nunca deixou de ser o que o pessoal chama de um tech demo, né? Tipo, um grande feirão com várias amostras, com gráficos antigos. O gráfico não deveria ser a coisa importante, né? Mesmo que a questão da imersão seja muito ajudada por isso, se fosse boa a experiência, se as pessoas conseguissem usar de uma maneira humana, a plataforma poderia ter dado certo. Mas outras plataformas como Roblox, VRChat, Fortnite estão fazendo a promessa do metaverso de colocar assets de várias franquias, né? Todos os tipos de personagens, colocar todo tipo de criação lá de uma maneira que é muito mais integrada e que faz mais sentido, que simplesmente não funcionou isso no metaverso. E daí tem um trechinho daquele primeiro artigo que mostrava o túmulo do metaverso, lá em cima, que eu tirei, que é assim, ó. Horizon Worlds é um dos serviços de realidade virtual menos populares que existem, a julgar pela alegria quase palpável que se vê nos comentários do tópico do subreddit /óculos, né? Que é o primeiro óculos lá que a Meta fez, sobre o fim do serviço. Foi amplamente ridicularizado desde seu anúncio, principalmente devido ao início conturbado. Os avatares de jogadores não tinham pernas e pareciam monstros com olhares tão vazios quanto o avatar bizarro do CEO da Meta, Mark Zuckerberg, e isso virou um meme, tá? E assim, por que eu falo que outras plataformas conseguiram concretizar essa ideia do metaverso, mais ou menos? Porque assim, o Mark Zuckerberg, na aposta dele, não estava tão errado. Existia uma demanda por esse tipo de espaço como o metaverso, porque ela já estava existindo e já estava prosperando. Só que não exatamente da forma que o Horizon Worlds dele estava fazendo, porque ele tinha menos do que 200 mil usuários, tá? Enquanto isso, o Roblox, ele termina 2025 com 144 milhões de usuários ativos diários e uma receita de 4,9 bilhões. Tem várias problemáticas com o Roblox, a monetização, a exposição que as crianças têm naquele espaço, mas não é a ideia aqui falar para vocês, é só
dizer que tinha esse mesmo conceito já sendo executado melhor por outra empresa, tá? E outro software também, que se chama VRChat, ele bateu o recorde de 149 milhões de usuários simultâneos no início de 2026. Tem esse artigo que eu trouxe aqui para vocês falando sobre isso. E meio que a diferença fundamental, o fator que determinou por que essas plataformas deram certo e o metaverso não deu, é que tanto no Roblox quanto no VRChat, realmente os usuários constroem o mundo. Eles criam as experiências, eles criam uma sociabilidade ali. Então tem um maior dinamismo, uma maior flexibilidade do conteúdo que tu tá encontrando lá dentro. É uma coisa que realmente é criada pelas pessoas, mesmo que também tenha regras corporativas, tenha uma moderação, tenha mecanismos de monetização predatórios que moldam tudo que surge ali. Então o Roblox é extremamente problemático, principalmente por causa do fato de que eles estão explorando o trabalho de crianças lá. Trabalho, inclusive, muito mal remunerado, mas eu ia dizer trabalho mal remunerado de criança. O problema não é nem a falta de remuneração, que as crianças tiram basicamente 30% de todo o dinheiro que elas ganham na plataforma, é que basicamente, além das crianças estarem trabalhando de graça, elas são expostas, né, a predadores, adultos, tem toda a problemática do Roblox. E o metaverso, ele surge muito como uma coisa que a Meta queria ter o controle, queria ter um negócio centralizado dessa plataforma. Tanto o controle da infraestrutura, quanto o controle da exploração econômica. Isso gerou uma experiência mais padronizada, mais estéril, que nem o pessoal fala às vezes, que simplesmente não era atrativa para as pessoas na internet. Outra coisa que também não ajudou nada é o fato de tu ter que acessar isso com hardware de realidade virtual. Enfim, tem o aplicativo mobile, mas as pessoas queriam participar da experiência imersiva e tal. E mesmo que tenha algumas versões mais baratas, nunca chegou o que, sei lá, vai ouvir um tech bro falando a democratização da realidade virtual. Tipo, que ódio quando eles usam esse termo para dizer. O acesso nunca ficou facilitado com isso. O fato de que esse fenômeno nunca aconteceu das pessoas, todo mundo ter um headset de realidade virtual em casa, fez essa plataforma simplesmente não dar certo, né? Por isso que a gente fala, né, que mesmo com todo o dinheiro do mundo, mesmo com toda a aposta da Meta atrás disso, não tinha como fazer esse negócio aí que não era baseado no que as pessoas realmente queriam, não surgia ali de um contexto social de demanda real funcionar. E daí agora eu queria falar sobre o rombo do metaverso, tá? Porque a divisão Reality Labs, que cuidava dessas plataformas na Meta, só em 2025 gastou 19 bilhões nessa plataforma aqui. E no total se estima que desde 2021 a Meta queimou 80 bilhões de dólares nesse projeto que não deu em nada a princípio, né? Virou isso aí que virou. Lá do artigo também, mesmo depois da Meta acumular algo em torno de 80 bilhões em prejuízos com o projeto, o metaverso e a realidade virtual seguem restritos a nichos, entusiastas, gamers e alguns usos corporativos. Outras plataformas como Roblox e Fortnite acabaram ocupando esse espaço com mais tração. E obviamente não é só um negócio haha que engraçado, a Meta perdeu todo esse dinheiro. E isso trouxe um round de layoffs enorme nessa parte da empresa, várias demissões. E em 2026 rola uma demissão em massa de todos os trabalhadores dessa parte aí que estava desenvolvendo a realidade virtual dentro da Meta. E isso aqui é meio que o custo humano da parada, tá ligado? Porque o capital se move dessa maneira, baseado em apostas e onde eles acham que vai valorizar mais, e as pessoas no meio que às vezes gastaram anos da sua vida desenvolvendo aquela tecnologia, tentando criar uma coisa que seria legal, né? Tentando animar melhor o avatar do Mark Zuckerberg para que ele não parecesse tão fantasmagórico e assustador. Quando seca a torneira, é tchau e benção, continue sua vida, né? Você está demitido. Porque a conclusão que a gente traz para vocês aqui é que assim, a Meta vai continuar fazendo a mesma coisa, só que ao invés de estar investindo no metaverso para tentar cercar um novo nicho da internet que eles acharam que eles poderiam cercar ali, eles estão investindo na infraestrutura de IA. 120 bilhões em infraestrutura de IA em 2026 é o que eles estão dizendo que eles vão gastar. O fim do metaverso, na realidade, ele é o fim dessa tentativa específica de dominação do novo espaço da internet que a Meta queria fazer. Então, quando eles mudam o foco para IA, basicamente a gente ainda está falando da mesma luta. É quem é que vai controlar os meios de produção digitais, quem é que vai controlar os dados da classe trabalhadora, quem é que vai controlar essa nova fronteira de exploração da classe trabalhadora. E como a gente viu, e está ficando cada vez mais claro com o IA, a guerra no Irã nos mostrou, por exemplo, é que essa infraestrutura tecnológica, principalmente das Big Tech dos Estados Unidos, ela rapidamente pode ser militarizada, ela rapidamente pode virar de uma coisa haha, que engraçado, avatares fofinhos, haha, imagens do estúdio Ghibli, para ser um negócio que vai ser usado para a guerra, que vai ser militarizado. Então nós podemos esperar também tecnologia da Meta sendo usada para a guerra, a Meta tentando conseguir esses contratos com o Departamento de Defesa / Departamento de Guerra dos Estados Unidos. Porque o resumão da situação é que assim, o metaverso do Zuck morreu porque ele era uma solução
que existia em busca de um problema. Era um brinquedo caro de um bilionário desconectado da realidade, sendo que na realidade a inovação, as plataformas novas que fazem o olhinho da gente brilhar, surgem da necessidade social, surgem da criatividade coletiva de todos os trabalhadores e não de basicamente ficar fazendo um anúncio todo ano na conferência da tua empresa mostrando, olha só que bonita todas as nossas tecnologias, né? A tecnologia não é um negócio que é gerado da mente dos CEOs que são iluminados. Ela surge do contexto material, ela surge do contexto social da vida das pessoas, com muito trabalho envolvido. Por isso que a tecnologia que a gente tem hoje, no geral, ela tá moribunda, ela tá morrendo igual ao metaverso. A tecnologia hoje, ela tá com essa contradição gigante que se chama capitalismo dentro do cerne dela. E a nossa missão é mudar a sociedade, criar uma sociedade nova que coloque a classe trabalhadora no centro das decisões. E assim a gente vai conseguir construir uma nova tecnologia que não está morta, uma tecnologia, né, que vai ser tão viva quanto a gente, e exatamente o contrário do olhar morto do Avatar do Mark Zuckerberg. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido. A gente se vê na próxima.